Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Caroline, eu sou uma mãe cristã, tenho 43 anos, tenho uma filha de 9, outra de 18. E eu vou contar para vocês um pouco da nossa experiência, né, com o autismo, como tudo começou. Vou tentar começar bem do comecinho. Bom, eu nasci em Várzea Grande, né, no Mato Grosso, cidade vizinha de Cuiabá. E quando eu tinha 18 anos, a minha mãe decidiu mudar para os Estados Unidos. Então nós viemos morar nos Estados Unidos sem saber ainda como era, o que ia acontecer. Enfim, aí eu morei nos Estados Unidos durante 10 anos, onde eu conheci meu esposo, que também morava, a família morava em Cuiabá, e eu vim conhecer ele em Nova York. E a gente começou a namorar e depois ficamos juntos e tivemos a nossa primeira filha, a Jennifer. E quando a Jennifer nasceu, ela nasceu com o pezinho um pouco torto, sabe? Ela foi gerada com o pé um pouco para dentro, né? Que eles chamam pé para dentro. Em vez do pé ser assim, o dela era assim. Então, com a Jennifer, a gente teve que fazer fisioterapia, né? E eu levava ela nessas fisioterapias e conheci várias mães, vários casos de crianças autistas, porque as terapias eram no mesmo lugar, né? Então a gente ia nessas clínicas, algumas crianças faziam speech, que é fono, né? Algumas faziam terapia ocupacional e tinha a terapia física, que era a que a Jennifer fazia. Então eu já tinha um olho voltado para toda essa área de terapias, né? Quando eu levava a Jennifer, eu já conhecia pessoas e crianças. Então, este foi meu primeiro contato com o autismo. Foi ali, esperando a minha filha na fisioterapia e eu conhecendo outras mães e vendo outras crianças. E também tive amigas também que tiveram filhos autistas em Nova York. Então, já não era uma coisa nova para mim quando eu tive a Stephanie, né? 10 anos depois, porque a na verdade, quando a Jennifer tinha 10 anos, a Stephanie estava fazendo um. Então, é isso. Então, em Nova York, a gente teve esse convívio. E a Jennifer também fez aulas de speech com uma professora especial que vinha na minha casa e dava aulas para ela de speech, de fala, né? Fono. Como se fosse uma fono, mas era uma professora especial para que ela aprendesse algumas coisas antes de entrar na escola. E aí, quando a Jennifer tinha 4 anos, a gente foi embora para o Brasil, ficamos lá por 7 anos. Mas a Stephanie nasceu nesse período. A Stephanie nasceu em 2015 no Brasil e ela era uma criança super normal, um bebê super normal, ela tinha contato visual, ela era assim fora da curva, sabe? De responder quando falava com ela. E quando a Stephanie estava para completar 2 aninhos, foi quando tudo mudou. Eu não gosto de dizer, né, que foi o sistema de vacinação, assim, só isso. Mas porque eu entendo que uma criança, ela tem fatores genéticos que pode ser que ela tenha alguma alteração vindo, né, do environment, do mundo. Então eu acredito sim que a Stephanie poderia ter essa pretensão a ter o autismo, porém com a vacina foi uma coisa que foi instantânea, foi assim da noite para o dia. Ela parou de ter contato visual, ela começou a ficar muito irritada porque ela chegou aos 2 aninhos, ela não falava, então ela ficava nervosa porque ela queria fazer as coisas e eu não conseguia entender e ela não conseguia verbalizar e era uma coisa super difícil de lidar. Ela era muito gordinha, ela era tão fofa, meu Deus do céu. Ela só mamava no peito. Ela não queria comer comidas nenhuma.
Quando completou, né, 6 meses, então a gente começou a introduzir legumes, pastosos, né, e coisas assim, e ela comia. Quando ela chegou 10 meses certinho, ela já não queria mais comer. Como ela aceitava antes, ela já não estava mais aceitando, então ela queria somente mamar. Eu dava mamar para ela, né, então eu amamentei ela até 4 anos e 5 meses. É, e ela era bem gordinha, ela não tinha problema de saúde, não tinha problema com ferro, nada disso, sabe? Tudo ela tinha no leite materno. E eu tinha muito leite até 4 anos e 5 meses, podem acreditar. Então, a Stephanie, voltando novamente, né? Quando eu notei que ela já não fazia mais o contato visual e ficava irritada e não falava, eu decidi procurar um neuropediatra. E aí foi quando eu consultei, a gente consultou, né, com a neuropediatra. Quando a gente chegou assim no consultório, que ela viu a Stephanie, ela falou, ela tem autismo, sabe, de cara. E aí eu meio que fiquei assim, eu já suspeitava, mas ao mesmo tempo você não aceita quando um diagnóstico é assim tão rápido e sem fazer uma avaliação, só de você olhar. Aí tudo bem, claro, eu fiquei arrasada e tudo, mas ao mesmo tempo eu queria ajudar minha filha. Então a gente marcou a fono, a próxima etapa era marcar a fono para que a fono também fizesse essa avaliação dela. A neuro já tinha me dado praticamente o diagnóstico. E aí eu fui na fono e aí a gente fez a primeira avaliação, depois as 3 mais consultas pela frente. E aí foi constatado que realmente ela tinha autismo. E aí, gente, ali a gente já estava para voltar para os Estados Unidos, porque eu estava em processo de receber o Green Card. E como eu conhecia já praticamente tudo como funcionava nos Estados Unidos, então não foi assim muito difícil de chegar nos Estados Unidos e conseguir ajuda, até porque a professora especial da Jennifer morava no mesmo lugar que a gente estava indo. Então, quando eu cheguei, eu conectei com ela, a gente já fez as avaliações e recebemos todo o tratamento possível de autismo, né? A fono, a terapia ocupacional, porque ela tinha esse problema sensorial e o problema alimentar também, então ela também fez terapia de comida, que eu esqueci agora o nome. Eu esqueci completamente, mas ela fez sessões para aceitação alimentar, né? E porque a Stephanie, ela tem a rigidez cognitiva, e isso, depois que ela foi diagnosticada, ficou bem claro que ela tinha a rigidez cognitiva. Então, quando ela quer fazer alguma coisa e essas coisas ela quer fazer do jeito dela. E quando não dá, aí é quando pega o problema. Então ela tinha muito meltdown, sabe? Ela tinha muitas essas crises do autismo por conta que ela queria fazer as coisas e não dava para fazer do jeito que ela queria. E só que aí a gente chegou em Nova York, né? A gente recebeu todas as terapias e tudo pelo distrito escolar, o que foi ótimo, porque a gente não precisava nem ter plano de saúde, era pelo distrito escolar, a gente ganhou todos esses serviços, tinha muita coisa, coisas assim que eu não conseguia nem fazer todas as terapias, e que a gente ganhava, né, o tempo e tal. E então ela foi muito bem assistida, tudo eu replicava na minha casa, tudo eu comprava igual para fazer. Eu sempre observei tudo como era para replicar em casa, porque eu queria que ela tivesse sucesso. E graças a Deus isso deu muito certo, por conta de eu estar replicando tudo que eu aprendia com ela. E com coisas, gente, assim, sabe, que você fala, no Brasil é caro comprar material. Gente, tudo dá para você fazer, tudo. Depois eu vou ensinar para vocês algumas coisas para criança pequena, né? Como o que você pode fazer de material e trabalhar com a sua criança na área sensorial, na área de aprender a falar, de fono, tudo. Então foi assim que começou, né? E o tratamento da Stephanie, o diagnóstico. E com relação à vacina,
Ela recebeu, gente, olha, uma pentavalente, que são 5 em 1, ela recebeu uma VIP-VOP e recebeu uma pneumocócica, que é de pneumonia, né? E a da influenza, 4 num dia só. Isso porque uma era todas, 5 inclusas em uma. Então, gente, essa foi a chave virada, assim, que a Stephanie mudou. Porque eu acredito que ela, sim, teve contato com muito mental pesado de uma vez só. E isso contribuiu para que ela, né, não sei, se transformasse em uma criança autista. Coisa que ela não tinha essas coisas e veio aparecer tudo com 2 aninhos de idade. Não lembro se foi realmente com 2 ou se foi 1 e pouquinho quando ela tomou a vacina, assim, e daí quando foi aniversário de 2 anos dela que eu vi, porque eu levei um computador para tocar música na festinha de aniversário dela de 2 aninhos, e então ela prestava atenção só no computador. Ela não queria mais brincar com as outras crianças, ela não queria prestar atenção em outras crianças, ela só queria o computador. E aí cortou contato visual com as pessoas que ela não conhecia, ela não olhava no rosto, sabe? Coisas desse tipo. E é isso. Então eu vou continuar explicando para vocês no próximo vídeo.